Good morning or good afternoon, according to your time zone. Na vossa zona horária. Eu sou o Dimitris Golis, endocrinologista da Grécia e presidente atual da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa, a EMAS. É um prazer para mim dar-vos as boas-vindas a este webinário sobre a segurança do cancro da mama no tratamento de menopausa. Um dos problemas é o receio do cancro da mama. Hoje vamos debater exatamente esta questão. Será que este receio é justificado? E, se for, como é que podemos reduzir o risco? A doutora Premita Damodaran, da Malásia, vai-nos dar toda a informação e o professor Tsai Yung Chai, de Taiwan, vai apresentar 2 casos, implementação prática desta teoria de tratamento de terapia. Muito obrigado pelo apoio, por ter permitido este webinário. Queremos agradecer à Abbott. Temos que esclarecer que o programa científico e o seu conteúdo pertencem só à FEMAS. Em questões técnicas, ao entrarem no webinário, vocês não têm o microfone ligado para não haver ruído de fundo e assim não ouvimos ruídos do vosso lado. Mas vamos vos encorajar a enviar perguntas pela perguntas e respostas, pelos símbolos em baixo, questions and answers. Podem colocar questões em qualquer altura do seminário e iremos debatê-las. Para além disso, temos interpretação simultânea e podem escolher uma das 4 línguas: russo, chinês, mandarim, o espanhol e o português. Para isso, podem escolher o globo que está na parte inferior direita do ecrã e escolher a língua em que querem seguir a conferência. Estamos a gravar e estará disponível no sítio internet da Abbott. Vou apresentar a professora Premita Damodaran, que é obstetra, era presidente da Sociedade de Menopausa da Sociedade na Malásia e é a atual presidente do Comitê de Trabalho para as orientações práticas clínicas para tratar do tratamento da menopausa na Malásia. Por isso, vamos agora dar a palavra à professora para ver a importância de estrogênio e de proestrogênio no tratamento hormonal. Bom dia, boa noite, boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, em todo o mundo. Também quero agradecer à Abbott e à EMAS por me ter convidado por falar aqui hoje. Agora, eu venho da Malásia e na Bahasa, na Malásia, na nossa língua, Amas é ouro. E isso é muito adequado, porque Amas trata da vida dourada dos homens e das mulheres. Agora, vou partilhar aqui os meus diapositivos, os meus slides. Tenho uma apresentação muito importante hoje. A importância do estrogênio e progestagênio na segurança do câncer da mama. E aqui está a informação que eu quero partilhar. Eu venho da Malásia, um pequeno país rodeado pela Indonésia, Filipinas, Singapura, toda a nossa volta. Temos lindas praias e temos grandes arranha-céus. Mas o que nos orgulha é a nossa população multiétnica e, apesar de ser multietnia, muitas das nossas mulheres ainda atravessam muitas mudanças na fase da menopausa, mas infelizmente muitas delas têm medo de fazer terapia hormonal na menopausa por causa do risco do cancro da mama. Eu trato com esta terapia hormonal na menopausa, ou como se tratava na terapia de substituição hormonal ao longo dos últimos 25 anos, e uma mudança começou com o elixir da juventude
é agora um medicamento que os médicos têm medo de administrar, porque não sabem dar conselhos aos seus pacientes e, por isso, muitas mulheres sofrem. E estes receios têm a ver com esta iniciativa da saúde da mulher e o impacto que esta iniciativa teve nos médicos, nas enfermeiras e nos doentes. Apesar desta iniciativa ter falado sobre o risco de armonias no coração, AVC, na trombose venosa profunda e no cancro da mama, o cancro da mama é que assustava as mulheres. E como o cancro da mama é visto como o maior risco que uma mulher pode enfrentar ao longo da vida, do ponto de vista de saúde, é muito importante. Muito bem. Agora, se voltarmos à iniciativa das mulheres, do bem-estar das mulheres, e vermos os números, temos duas partes. As mulheres que estavam só com estrogênio, que mostrava um aumento de risco de cancro da mama, porque havia estas orientações daquilo que podiam usar. E quando essas orientações estavam ultrapassadas, paravam aos 5,2 anos a medicação e temos a outra parte, onde as mulheres que tinham sofrido operações até aos 6,8, quando começaram a parar com a medicação por causa de infartos, mas ninguém fala só sobre o tratamento só com estrogênio. Sempre que a iniciativa das mulheres fala no receio de AVCs ou trombose venosa profunda, e aprendemos muito. Aprendemos muito. E é isto que temos que levar para casa. Nós agora compreendemos que existem diferentes tipos de estrogênio e os diferentes estrogénios têm efeitos diferentes. Sabemos como o estrogênio equino combinado trata do cancro da mama também, os estrogénios transdérmicos e os estrogénios vaginais, que não têm qualquer impacto sobre o cancro da mama, mas também sabemos que os progestagénios são muito importantes. O tipo de progestagénios, se são só oralmente ou transdérmicos ou pelo DIU, devemos sempre nos afastar de progestogénio e estrogénio combinado, mas já avançamos muito e afinamos o tratamento das mulheres com menopausa. Vou apresentar 4 capítulos. Primeiro, quais são os impactos dos estrogénios no peito? Todos conhecem a exposição ao estrogênio vai aumentar o risco de cancro da mama. Mas será verdade? Agora sabemos que, por exemplo, na menarca temos o maior risco do que na menopausa e sabemos que as mulheres que aos 35 anos têm filhos têm um risco superior àquela que não tem filhos. E ao mesmo tempo sabemos que as mulheres mais jovens, com muitos filhos, e sempre que estão grávidas, estão expostas a estrogênio, têm um efeito protetor do que as mulheres que têm menopausa precoce. E sabemos que os riscos não existem. Por isso, será que é o estrogênio que aumenta o risco de cancro da mama? Agora, também sabemos que é importante como é feita a administração do estrogênio. Se for oral, sabemos que altera a estrona, que é o mau, e aumenta o risco de AVCs e de trombose venosa profunda. E também, se for pela via transdérmica, precisamos menos quantidades de estradiol e só uma pequena parte é que é transformada em estrona. E sabemos que os estrogénios vaginais não aumentam os riscos de cancro da mama. Há um estudo na Finlândia
que estudavam a administração transdérmica e oral, muitas pessoas, durante pelo menos 6 meses, entre 94 até 2001, 80 mil. E isso foi acompanhado até 2002. Qual foi a conclusão deste estudo? Mostrou que havia mais risco de cancro da mama com o estradiol oral após 5 anos de utilização, que dependia da dimensão da dose. Se fosse uma dose de mais de 1,9 miligramas por dia, havia mais risco com o estradiol transdérmico, mas isto não dependia da dose. Não havia qualquer aumento no risco com o estriol oral e não havia qualquer aumento de risco com os estrogénios vaginais. Por isso agora passamos para os progestagénios. Já avançámos muito para compreender como é que os progestagénios funcionam e agora sabemos que todos os progestagénios não são iguais. Têm diferentes efeitos, têm uma atividade biológica diferente, têm ações intracelulares e principalmente como é que fazem a junção ao receptor mineralocorticoide, glucocorticoide. Agora, aqui isto não é muito comum, mas podemos ver isto de uma forma diferente e podemos ver o dihidrogesterona, que é o progestagénio mais seguro. E quais são aqueles que não queremos? É o acetato de medroxiprogesterona e o noristerona. As diferenças entre o dihidrogesterona e os últimos três vão ver que estes três são aqueles que têm grandes potenciais androgénicos e que também têm um potencial glucocorticoide e será que isso que aumenta o risco de cancro da mama? Agora, isto é muito fácil de identificar no estudo coorte francês e no estudo coorte finlandês. Nestes estudos, quando olharam para o grande número de mulheres, 80 mil mulheres em França e na Finlândia 50 mil, que utilizaram a terapia de substituição mais de 5 anos, e foram 8 anos, no caso dos franceses, e estas mulheres são divididas em tipos de progestagénio que utilizavam. E podem ver que as mulheres que usaram estrogénio e progestagénio também tiveram estrogénio e dihidrogesterona, não aumentaram o risco de cancro da mama. Igualmente, no estudo finlandês, as mulheres que usaram estradiol e dihidrogesterona não aumentaram o risco de cancro da mama, mas as mulheres que usaram estrogénio mais outros progestagénios, principalmente o MPA, o NETA, claramente aumentaram o risco do cancro da mama. Por isso, isto levou-nos a pensar que tipo de progestagénios é que queremos analisar para serem mais utilizados. Agora, muito importante é a densidade da mama nas mamografias. Agora sabemos que o cancro da mama, mais densidade, é um fator de risco independente do cancro da mama. Quando só temos estrogénio ou temos uma dose muito baixa de transdérmica, terapia transdérmica, há pouco aumento no risco. Mas estas preparações EPT, que é a terapia conjunta de estrogénio e progestagénio, podemos ver que existem diferenças nas mamografias. E isto, durante 12 meses, continua com o mesmo tipo de densidade. Agora, voltando ao estudo francês, dados que foram apresentados no ano passado, olharam para a associação entre a terapia hormonal na menopausa e a densidade da mama e o risco de cancro da mama. A densidade era maior para um utilizador atual comparado com um utente anterior ou um que nunca usou. E mais de metade do efeito tem a ver com um risco de cancro de receptor mediado pela densidade mamográfica. E isto pode ser alterado 8 anos após
ter terminado esta MHT, esta terapia hormonal na menopausa. Agora, se reunirmos todos os dados sobre estrogênio, progestagênio e densidade da mama, temos 3 estudos principais que ocorreram nos últimos anos. Agora, o estudo da Iniciativa da Saúde das Mulheres existe há 23 anos, há 20 anos, e mostra o caminho a seguir em como fazer a gestão das nossas terapias hormonais na menopausa. Os nossos doentes precisam de terapia hormonal. Agora, o CEE, que é o estrogênio equino conjugado, está associado com uma incidência mais baixa de cancro da mama e também mortalidade mais baixa de cancro da mama. Mas o CEE mais o MPA, que é o acetato de medroxiprogesterona, aumenta a incidência, mas não havia grande diferença na mortalidade por causa do cancro da mama. Mas o que é que criou o problema? Foi um grupo que apresentou dados no Lancet em 2019, mais uma vez, trouxe todos aqueles 53 mil pacientes que compararam com 100 mil que não tinham tido cancro da mama, e foi evidente que, mesmo que só utilizássemos estrogênio, havia um aumento de risco. E se fosse oral ou transdérmica, também havia uma mudança no risco e também um aumento com o estrogênio e progestagênio em conjunto, o levonorgestrel, no acetato de noristestrona e no acetato de medroxiprogesterona. E isto significa que é uma hormona que não foi estudada. Agora, em relação àqueles dados epidemiológicos da Lancet, todo o grupo, a Associação da Menopausa Britânica, a Sociedade Internacional, a EMAS, a RCOG e a AMS, apresentaram uma declaração conjunta com uma forma estruturada de encarar estes receios. E é muito importante porque a Lancet teve que ser lida em contexto com outros estudos que mostravam um caminho a seguir. Agora, isto facilitou os conselhos a dar aos nossos doentes e mostrou que as mulheres que começavam a tomar terapia hormonal era aquelas que tinham o MHT combinado, tinham menos que o sequencial e só um caso por cada 200 mulheres. Agora, na terapia de 10 anos, havia mais 2 casos, que era muito mais fácil para nós darmos conselhos aos doentes. Por isso, 2 casos extra para a terapia contínua, combinada e ao longo de 10 anos. Outros dados muito importantes foi este estudo da Jana Vinogradova, que olhou para mulheres no Reino Unido. Este cohort no Reino Unido olhou para 100 mil mulheres, comparado com meio milhão de mulheres, utilizando o registro médico britânico, com diferentes tipos de estrogênio e com diferentes tipos de progestagénios, e depois fomos ver o risco de cancro da mama. E foi evidente que a terapia só com estrogênio não aumentava o risco. Menos de 5 anos de EPT, que é a terapia conjunta, estrogênio e progestagênio, também não aumentava, mas aumentava, sim, se fosse mais de 5 anos. E o maior risco foi com norestrona, e quando estas mulheres
foram subdivididas no tipo de progestagénios, conseguimos ver que houve um maior risco de cancro da mama com medroxiprogesterona, com levonorgestrel e noristrona, mas não havia aumento de risco com o dihidrogesterona e com o tibolona, principalmente quando fosse mais de 5 anos. Por isso, quando estamos a dar conselhos aos nossos doentes e estão à nossa frente, estamos a olhar num todo e tivemos que individualizar a terapia. Temos que se sintam melhor, que tenham uma qualidade de vida melhor. Temos que fazer um alívio dos sintomas climatéricos, manter a saúde durante o período da menopausa e também mudança no estilo de vida, no tipo de vida, para terem uns melhores anos dourados. Sabemos perfeitamente, e não podemos recusar este conceito, o estrogênio é e continua a ser o melhor tratamento para sintomas climatéricos. E em todo o mundo sabemos que isto é o tratamento número 1 e as mulheres devem começar cedo e não tarde, e as mulheres devem ter uma dose apropriada, ou seja, uma dose reduzida e, mais importante, temos que sempre individualizar as terapias. Também sabemos que quando analisamos o número de anos de terapia hormonal e como o risco aumenta de cancro da mama, sabemos que o cancro da mama demora muito tempo a desenvolver e sabemos que está relacionado com o fator tempo. Por isso, quando olhamos para as hormonas e as hormonas aceleram o processo de tecidos cancerosos, faz, por um lado, aumentar mais rapidamente o cancro, mas, por outro lado, quando paramos com a terapia hormonal, ao fim de um X número de anos, o risco de cancro da mama reduz para zero, porque se já despoltou as células cancerinas, vai fazê-lo muito mais rapidamente. Por isso, o estilo de vida é muito, muito importante. Não vamos só olhar para o risco de terapia hormonal na menopausa, para o risco de cancro da mama, temos que ver o estilo de vida da mulher. Sabemos que uma mulher com mais massa corporal, mais massa corporal e se faz pouco exercício, mesmo se fizer 2 horas e meia por semana, reduz o risco. E, em vez de olhar só para os valores de estrogênio, vamos ver o estilo de vida. Quando olhamos para os números da OMS, sabemos que nos próximos 20 anos, e a nossa era, vai haver um aumento de 50% no problema do cancro. E quando olhamos para o cancro da mama, sabemos que um dos fatores-chave é adiar ter filhos e ter menos filhos. Também níveis muito elevados de massa corporal, pouco exercício, e isso aumenta o risco de cancro da mama. Agora, dados da Malásia, que são os dados que temos, que foram publicados há 3 ou 4 anos, e dá-nos muita informação sobre aquilo que passa no meu país. Por isso, temos dados de 3.000 mulheres e foram 2 hospitais que tratam de cancro da mama que forneceram estes dados e cobrem 10% dos cancros da mama no meu país. A idade era à volta dos 47,4 anos por cada 100.000, mas quando olhamos para os riscos de cancro da mama, os fatores de risco e o risco de cancro da mama, podemos ver que, por exemplo, amamentar mais de um ano reduz 70% o risco de cancro da mama. Também sabemos que a massa corporal, mais de 27,5%, isso aumenta um aumento de 52% no risco de cancro da mama. E quanto mais atividade física, maior redução no risco de cancro da mama. Por isso, se olharmos para os dados que temos no meu país de
mulheres que utilizam os MPAs, os LNETs, os CHDs, não têm impacto. Há 15 anos eu falava sobre a terapia de substituição e o risco de cancro da mama. Falava de mais um número, mais 2, e no final houve um senhor, um médico, que se levantou e disse: a minha mãe foi aquela mais uma mulher que teve cancro da mama depois de terapia hormonal na menopausa. Eu nunca mais me esqueci isso. Eu estou a dar conselhos aos meus doentes e é muito importante ter empatia e tratá-la de uma forma correta com a minha doente. Por isso, o que eu quero que, a título de conclusão, tratamento individualizado para as mulheres, terapia de baixas doses, temos que usar o estrogênio e o progestagênio corretos, devemos olhar por vias de administração que não sejam orais e principalmente com esta época do Covid e muitas pessoas que não vão às consultas, devemos sempre dar importância ao acompanhamento permanente e temos que ter uma avaliação de risco-benefício em cada consulta. Agora, há cerca de um mês, na Climateric foi publicado a terapia hormonal na menopausa. Por que é que não temos que ter receio do risco do cancro da mama? E aqui diz que o cancro da mama relacionado com terapia de estrogênio e progestagênio é raro porque o risco é baixo. Os estilos de vida que são importantes. E com o EPRT, que é a terapia de substituição, terapia com estrogênio e progestagênio, passamos para progestogénios e dihidroestrona micronizada e evitar terapia hormonal na menopausa quando ela não o deve fazer. Esta fotografia, com a autorização de uma doente minha, que é uma sobrevivente do cancro da mama, tem uma história muito interessante. Há 5 anos atrás, telefonaram-me do cirurgião que tomava conta dela, esta senhora, 50 anos, o marido encontrou-a perto do suicídio e a saltar do 18º andar. Tinha 3 antidepressivos depois de ter sido operada ao peito. Tinha muitos confrontamentos, muitos calores, e o médico, sabendo que isto podia estar relacionado com a menopausa, telefonou-me para eu a ajudar. E esta senhora começou a tratar de uma terapia hormonal na menopausa durante 1 ano e depois largou todos os antidepressivos e agora, há 4 anos, há 5 anos, diz a oradora, após o cancro da mama e está ótima. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Minhas senhoras e meus senhores, vamos tratar todas as mulheres como um indivíduo. Boa noite, muito obrigado. Thank you very much, Premita, for this very Muito concise. obrigada, Premita, por esta palestra que foi tão elucidativa. Há muitas pessoas a darem-lhe os parabéns aqui no nosso chat. O professor Tsai Yung-Chai, de Taiwan, aceitou o desafio de nos trazer alguns casos demonstrativos da situação. Ele é diretor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia no Chiang Mai Medical Center, em Taiwan. É um professor associado na Universidade de Farmácia e Ciência e membro do Conselho da Federação da Ásia-Pacífico, bem como o anterior presidente da Sociedade da Menopausa. Vamos beneficiar da sua experiência e vai falar-nos então como é que podemos atingir o máximo de eficácia em termos de segurança quando utilizamos este tipo de terapias hormonais na menopausa, e não hesitem em colocar questões no chat. Passo a palavra, professor.
Conseguem ver os meus slides? Sim, precisamos apenas que os coloque em modo de apresentação, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta introdução tão simpática. Agradeço também à EMAS por me ter convidado a partilhar convosco algumas ideias. Sou o Dr. Chai, de Taiwan, como já ouviram, e vou apresentar-vos 2 casos que estão relacionados com a escolha que devemos fazer em termos de estrogênio e progestogênio para este tipo de situações. Aqui temos o primeiro caso de uma senhora de 51 anos, com a menopausa há cerca de 1 ano, tem 160, mede aliás 1,60 m, pesa 50 quilos, sofre de insónia e de afrontamentos e foi-lhe retirado um fibroadenoma benigno e chegou à nossa clínica pedindo que lhes fosse, de facto, administrado este tipo de terapia para aliviar as suas queixas. E a questão é se devemos ou não dar-lhe terapia hormonal ou não. E, em segundo lugar, se a resposta for sim, que tipo de medicamentos é que iriam indicar. E, na realidade, sabemos que ela tem aqui alguns antecedentes devido ao fibroadenoma. Se tratar de um fibroadenoma que não tenha complicações, e a maior parte deles são simples, podemos dizer que de facto ela pode ser administrada este tipo de terapia hormonal. No entanto, se tivermos um fibroadenoma complexo, a sugestão seria começarmos um tratamento não hormonal devido aos sintomas vasomotores, uma vez que ela pode ter um risco acrescentado de desenvolver cancro da mama. A primeira escolha, na minha opinião, seria de facto ter estrogênio equino conjugado, o CEE, porque ele tem um efeito protetor em termos do cancro da mama na população de mulheres que têm sido estudadas. Aqui vemos um artigo publicado em 2016 em que se verifica que existe aqui alguma correlação em termos do cancro invasivo em mulheres que estavam de facto a tomar o CEE, e verificou-se que não há efeito em termos da doença encontrada ao nível localizado. Aqui vemos os dados também de um estudo publicado em 2020, em que foi feito um follow-up comparativamente ao placebo e verifica-se que houve uma incidência mais reduzida. No acompanhamento destas doentes, ao longo de vários anos, 16,2 anos e 20,7 anos para os que participaram no estudo mais alargado, verificou-se que, de facto, a utilização do CEL sozinho, comparativamente ao placebo, fazia com que houvesse uma incidência mais reduzida do cancro da mama. Podemos também ter em consideração outros tipos de estrogênio, uma vez que a exposição a longo prazo pode aumentar o risco de cancro mamário. No entanto, se utilizarmos doses baixas, normalmente há uma tendência para que não haja qualquer problema, enquanto que fizermos a administração concomitantemente com um progestogênio, vai ainda melhorar este efeito. Portanto, devemos começar este tipo de terapia com baixas doses. Em termos de duração, verificamos aqui alguns estudos de várias sociedades. Peço desculpa, diz o operador.
Portanto, aqui o que se verifica é que devemos fazer uma análise do benefício comparativamente àquilo que a mulher pode melhorar relativamente ao seu estado de saúde, principalmente quando falamos de mulheres com idades superiores a 59 anos. O que se verifica aqui é que devemos ter um estudo, aliás, uma utilização inferior a 5 anos, havendo ainda alguma controvérsia. Em termos do tipo do progestagênio a utilizar, verificamos que no estudo da WHI que há algumas divergências em termos da incidência do cancro mamário quando se utiliza apenas o estrogênio clínico conjugado ou quando se utiliza uma combinação com o acetato de methylhidroxiprogesterona. Aqui verificamos também um outro estudo que nos mostra, que foi realizado em 2008, o Breast Cancer Registry, que o que nos refere é que é necessário fazer uma comparação cuidadosa de todas as condições e aqui, ao longo do acompanhamento de todo o estudo, verificou-se que houve uma incidência de 2.354 casos de cancro invasivo entre 80.377 mulheres pós-menopausa, aliás, e portanto significa que existe um risco relativo de cancro invasivo quando há combinações entre o estrogênio e progestagénios. Os resultados aqui são de um estudo realizado na Finlândia, em que também se verifica o mesmo. Portanto, aqui, em termos de orientações da Sociedade Internacional da Menopausa, diz que a progesterona micronizada ou dihidrogesterona, usada em associação com estradiol percutâneo ou por via oral, pode estar associado a um melhor risco, a um melhor perfil de risco, pelo menos para as mulheres que o podem e que estão a tomar ao longo de 5 anos. No entanto, existem outras terapias não hormonais que deveriam ser mais utilizadas. Estamos aqui a falar de inibidores seletivos de recepção da serotonina ou de inibidores de recaptação da serotonina e da norepinefrina, que podem, de facto, dar bons resultados, no entanto, têm alguns efeitos adversos evitáveis. Aqui mostro-vos agora o segundo caso. Trata-se de uma senhora de 50 anos, com menopausa há 2 anos, tem 1,58 m e 60 kg de peso. Sofria de facto de insónia, de afrontamentos e tinha uma instabilidade emocional bastante agravada. A mãe tinha falecido precisamente com um cancro da mama e chegou à nossa clínica a pedir que lhe fosse administrada terapia hormonal para os seus sintomas. E mais uma vez temos estas duas perguntas. Deveríamos iniciar terapêutica hormonal ou não? E se a resposta for não, quais serão as recomendações? Aqui temos que ter em atenção naturalmente que o risco de cancro na mama é 2 vezes aumentado para pessoas que tenham familiares que tenham tido esse problema e que, portanto, devemos ter em consideração esta parte do historial aqui e temos de recomendações diferentes tendo em consideração as condições específicas da nossa doente e o que se passa com ela em termos globais de saúde. Se tivermos, por exemplo, uma pessoa com uma lesão mamária benigna, podemos ter respostas diferentes, devendo administrar-se as lesões que forem de baixo risco ou não administrar este tipo de terapia se as lesões forem de alto risco. Em termos de sobreviventes de cancro mamário, normalmente a minha indicação é que não seja feito este tipo de terapia porque há um risco aumentado
de recorrência neste tipo de sobreviventes. Quando temos uma doente com um historial familiar de câncer na mama, deveremos, em primeiro lugar, utilizar opções de tratamento não hormonal e ir verificando o que se passa e, se for então necessário, teremos, em alguns casos que sejam mais difíceis de tratar, os sintomas, mas devemos sempre informar a nossa doente dos possíveis riscos. Quando falamos de pessoas, mulheres portadoras de mutação no gene BRCA1, é necessário ter ainda mais cuidado. Em primeiro lugar, devemos começar com opções de tratamento não hormonais e só depois é que vamos ver se podemos, de facto, administrar outro tipo de terapias. Como referi, esta mulher, na realidade, era este tipo de tratamento que deveria seguir. E agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, professor Tai, por esta apresentação prática e com tanta informação. Agradeço naturalmente aos dois oradores pelas suas apresentações, porque falaram das indicações, das contraindicações e da forma como podemos utilizar os diferentes regimes para melhorarmos a eficiência do tratamento sem pôr em risco as nossas doentes. E, portanto, vamos agora dar início às perguntas e respostas, à ação de perguntas e respostas. Graças às vossas claras apresentações, já nos chegaram algumas perguntas e vou começar pela primeira. Uma pergunta de Kanalina Capola, que pergunta: quando dizemos que a utilização de estrogênio e proestrogénios vai aumentar o risco, a pergunta é se de facto vai promover o aparecimento de novos cancros ou apenas o crescimento do cancro já existente. Bom, eu penso que se uma mulher vai ter cancro mamário aos 65 anos, por exemplo, e isto com base nos fatores hereditários, o que pode acontecer é que estas hormonas podem fazer aumentar essa velocidade, a velocidade do crescimento. Mas, na realidade, é importante mantermos sempre o rastreio e tudo tem a ver com a detecção e com a prevenção. Porque se as mulheres fizerem sempre o seu rastreio, vão ser detectados os problemas mais cedo e já nada vai contribuir. Portanto, isto é que é muito importante. É muito importante, ainda antes de uma mulher começar a tomar este tipo de tratamentos e fazer terapias hormonais, faça sempre os seus rastreios regulares, porque na realidade precisamos de encontrar o equilíbrio entre a qualidade de vida e a necessidade de tomar hormonas, porque temos o alívio dos sintomas, todos os sintomas do trato genitourinário urinário que as mulheres vão ter devido à menopausa, tudo isto pode ser melhorado e, de facto, o risco pode não ser muito elevado. Em termos desta questão, há aqui também outra pergunta. As mulheres com densidade elevada da mama, é recomendado que façam exames mais com um período, um espaço mais reduzido? Sim, eu penso que é útil fazer-se não só mamografia, mas também ultrassons, porque é a melhor forma de ver o que é que está a acontecer dentro da saúde da mama e para detectar qualquer problema que possa estar ali latente. Muito obrigada, Pramita. Tenho mais duas perguntas relativamente aos dispositivos, aos DIUs, por exemplo. Talvez o professor Tsai possa responder. Comparando com o risco, com a utilização deste tipo de dispositivos,
há um aumento do risco com um DIU ou com um transdérmico, um sistema transdérmico. Bom, na realidade, com os dispositivos não há grande risco e deve haver sempre cuidado na verificação de tudo o que se passa através de exames à mulher, mas em geral não há um risco mais elevado com a utilização de DIUs. Portanto, comparativamente, diria que o DIU é mais seguro. Muito bem, e portanto, passamos a outra pergunta. Comparando a eficácia da proteção do endométrio, quais são os resultados dos diferentes medicamentos e do dispositivo como o Mirena, que é muito utilizado na Europa? Temos o mesmo tipo de proteção para o endométrio ou não? Devemos ter, de facto, esta questão da proteção do endométrio em atenção, porque pode haver também um efeito sobre a densidade da mama e isso pode dar origem a um risco acrescentado de cancro, efetivamente. Mas em termos do efeito protetor, também deve ser tido em consideração com os DIUs. Portanto, ao escolher o tipo de hormona que vamos utilizar, se vamos escolher um progestagénio, se vamos utilizar outro tipo de medicamento, deveremos efetivamente de ter em conta o seu efeito protetor e a dose que vamos usar. É, portanto, muito importante verificar e medir o que se passa, principalmente em termos do espessamento do endométrio, que devemos sempre acompanhar. Muito obrigada por esta resposta clara. Vamos passar então novamente à premissa com outras perguntas sobre o historial familiar. Existe aqui uma da Alane Canapola, que pergunta o que é que aconselha aos doentes com historial positivo na família. E Panayotis Agnostis da Grécia também pergunta mais especificamente o que é que não se calcula o risco absoluto numa mulher com história familiar positiva, em vez de apenas recusar este tipo de terapia, porque termos um valor inferior a 1,67% nos próximos 5 anos não se verifica que exista de facto uma contraindicação. O que é que pode dizer sobre isto, professora Premissa? Bom, eu acho que é muito importante o historial familiar, mas eu preciso de saber mais. Não nos basta apenas nos dizer que teve um câncer da mama. Se o cancro apareceu quando a mulher era mais jovem, quando a mulher era mais velha, tudo isto pode vir a influenciar o tipo de terapêutica que vou aconselhar. Por outro lado, o historial familiar de câncer da mama não é algo que nos sirva de base para negarmos a terapia hormonal a uma mulher que precisa, se ela está deprimida, se está num risco de problemas vasomotores, tudo isso não devemos negar-lhe. Precisamos antes verificar qual é a hormona específica. Podemos utilizar formas não orais, vias de administração diferentes, escolher o tipo de estrogênio ou o tipo de progestagénio a dar. Não devemos simplesmente negar o tratamento de terapia hormonal quando ela de facto precisa, independentemente do historial familiar. É importante de facto saber o historial familiar, mas é importante irmos para além disso. Muito obrigada, Permita. O professor Tsai já falou um pouco sobre a utilização de vários medicamentos.
A colega da Rússia, depois de agradecer a sua apresentação, pergunta se quando uma mulher não pode levar este tipo de tratamentos e utilizar um fitoestrogênio, como é que se pode protegê-la de doenças vasculares? Eu gostaria de acrescentar uma coisa também sobre o historial familiar. Quando uma mulher tem parentes do primeiro grau que já teve câncer da mama e quando ela própria está muito receosa de que isso aconteça, quando já teve uma pessoa, duas pessoas no primeiro grau, a pessoa vai ficar extremamente preocupada e, portanto, tem um nível acrescido de risco, como sabemos. E, portanto, devemos começar com uma terapêutica não hormonal. Neste tipo de situações, sugeriria a uma doença pensar noutro tipo de terapia para aliviar, por exemplo, os sintomas vasomotores, por exemplo, uma massagem, exercício, ou depois, se fosse necessário, começar uma terapêutica hormonal, mas de forma muito cuidada e com muito acompanhamento. Em termos do fitoestrogênio, a qualidade do fitoestrogênio é bastante variável de país para país e nós sabemos que há alguns locais em que nem sequer conseguimos perceber qual é a fonte efetivamente do material e a partir de que é que foi produzido, se vier da China ou de qualquer outra parte do mundo, a fonte pode não ser de confiança e, portanto, o efeito do fitoestrogênio pode ser adulterado, não vai ser o melhor e também não há provas científicas de que seja eficaz, pelo menos até agora. É uma mensagem muito importante. A qualidade dos produtos, das preparações, pode ser muito, muito variável, efetivamente. Ainda temos aqui algumas perguntas relativamente à utilização da terapia hormonal na menopausa e se acha que deve ser contínuo ou sequencial em termos de combinação dos medicamentos e em termos de risco, será que há riscos elevados ou não se utilizarmos 10 dias por mês ou se usarmos ao longo de todo o ano? Bom, em termos do tratamento sequencial, o que é recomendado é 12 a 14 dias para proteção do endométrio e é isto que está de facto recomendado. Sabemos que o risco de câncer da mama aumenta ligeiramente com este tipo de terapias contínuas e combinadas comparativamente à sequencial. E temos vários estudos em várias recomendações com base no Lancet 2019, em que se verifica que o risco a 5 anos é de 1 para 50, quando temos terapia combinada e 1 para 50 na terapia sequencial. Portanto, aquilo que eu recomendaria e recomendo aos minhas doentes é efetivamente usar as diretrizes e orientações que utilizamos sempre. Se uma mulher estiver no último ano do seu período, vou dar-lhe uma terapia sequencial. Se já está em mais de um ano, iria dar-lhe a terapia contínua combinada. Portanto, são em geral as diretrizes que utilizo com o acompanhamento próximo destas doentes. Mas sei que, efetivamente, há algumas mulheres com esta terapia, independentemente da dose que é utilizada, por vezes continuam a ter sangramentos com maior espaçamento e se conseguirmos controlar o tratamento de forma a que elas tenham o período em determinados momentos, para elas acaba por ser prático e confortável. Muito obrigada, Premita, por estes conselhos muito práticos relativamente a este tipo de terapia. Há uma pergunta da China, portanto, talvez o professor Tsai possa responder.
e que fala da duração do tratamento dos doentes, se é um tratamento longo ou curto e como é que convence as suas doentes a manterem estes tratamentos durante um longo período de tempo. So, Professor Well, Tsai, according to the guideline from the IMS, and Bom, de acordo com as diretrizes que temos, em geral, e tendo por base nisso, eu digo às minhas doentes que devem seguir durante um longo período de tempo para melhorar toda a sua saúde e para não sentirem desconforto. Mas mantenho doses baixas e, se for necessário, interrompe-se. Normalmente é assim que procedo. Can I comment? My oldest patient is now 80 and she refuses. Posso também dizer qualquer coisa. Eu tenho uma doente de 80 anos e ela recusa-se a parar a terapia porque ela já está habituada a tomar e não consigo convencê-la sequer a parar. Sim, por vezes temos doentes que gostam de tomar este tipo de fazer este tipo de terapia. Muito obrigada. Temos uma pergunta de um psicólogo aqui que pergunta se há algumas situações em que seja seguro fazer a prescrição 10 anos após o início da menopausa. Bom, eu iria avaliar essa doente especificamente. Sabemos que o risco dessa mulher aumenta significativamente depois dos 10 anos da menopausa, principalmente em termos cardíacos. E a questão é por que ela precisa deste tipo de terapia hormonal? O que é que está por detrás disso? Está a ter sintomas vasomotores? Podemos tentar terapias não hormonais. Se está a ter problemas em termos de densimetria óssea, podemos utilizar outros tipos de medicamentos. Portanto, é importante verificar a especificidade e as necessidades específicas de cada doente, porque temos muitos medicamentos. Portanto, a questão é, passados 10 anos do início da menopausa, por que é que ela ainda acha que precisa deste tipo de terapia? Seria por aí que eu começava. Concordo plenamente. Nós sabemos que há uma janela de oportunidade para as terapias de substituição hormonal. Depois de 10 anos, desde o início, provavelmente trata-se de uma questão ligada a outros problemas de saúde. Pode ser uma osteoporose, por exemplo, e podemos também, em termos de aterosclerose, também podemos ter aquele risco acrescido de problemas cardiovasculares. Portanto, penso que passados 10 anos já não faz sentido usar uma terapia de substituição hormonal. Eu concordo plenamente com aquilo que a doutora Premita disse. Concordo plenamente com ela, com a sua opinião. Devemos tentar perceber junto da doente porque é que ela acha que precisa de terapia hormonal, em vez de, após 10 anos, começarmos a fazer terapia hormonal. Não faz muito sentido. Muito bem. Mencionamos também o estrogênio e os problemas e os sintomas em termos do trato genital-uritário. Há uma colega a perguntar se há aqui segurança em termos de utilização destes cremes ou outros estrogénios vaginais em termos de risco de câncer da mama. Bom, existem já alguns estudos que dizem que sim, e acho que há aqui uma boa zona de segurança. Se eu vou usar estrogênio vaginal numa doente, será num curto período de tempo e vamos fazendo avaliações constantes, porque não sei relativamente àquela mulher como é que será feita a absorção, se a absorção é feita em grandes quantidades, em pequenas quantidades e, portanto, iria estar muito preocupada com a segurança naquela doente específica.
E há muitas outras formas de tratar os sintomas genito-urinários das mulheres na menopausa e que podem funcionar muito bem, sem grandes inconvenientes. Também concordo com o que diz a doutora Damodaran. A utilização destes cremes, em geral, é bastante segura e não vejo grandes riscos. Existem ainda muitas perguntas em consequência das vossas apresentações tão claras e quando temos boa qualidade, temos muitas perguntas da audiência, o que é muito bom. Temos aqui uma última pergunta, mas devo dizer-vos que as perguntas que não tiveram resposta aqui serão depois respondidas e tiveram também respostas através do nosso chat. Temos aqui uma pergunta que diz que muitas mulheres leem o jornal antes de virem ter com um médico e vão à internet e dizem que não querem terapia hormonal porque têm medo do cancro da mama. Como é que devemos gerir este desafio? Será que o setor, a indústria farmacêutica, os médicos não têm também aqui um papel a desempenhar em termos de sensibilização? Sim, por favor, professor Tsai. É uma questão bastante comum que vejo recorrentemente na minha clínica. Temos de convencer as doentes que as coisas estão muito diferentes do que se passava há 10, 20 anos. Temos medicamentos melhores, com dosagens melhores, com regimes melhores, vias de administração também melhores. Portanto, não estamos a falar apenas do estrogênio e da progesterona que havia no passado. E muitas vezes acabamos por conseguir, de facto, convencer as doentes com base na evidência publicada da literatura que lhes mostramos que, de facto, é o melhor caminho a seguir. Muito obrigada, professora Pramita. Bom, para uma mulher, o cancro da mama, e eu também sou mulher, é uma questão muito pessoal e há mulheres que pensam mais sobre isto do que sobre a osteoporose ou as doenças cardiovasculares. O cancro da mama é o problema principal na sua cabeça e não querem passar por ele, obviamente. Portanto, temos de falar com elas de uma base muito honesta e fazê-las compreender a situação, o que é melhor para elas. E é muito difícil, naturalmente. E é preciso, de facto, escutar, ouvir o que elas têm para dizer, as suas preocupações, falar para que possamos nós perceber quais são os seus receios, quais são os problemas que vão na cabeça dessa mulher e depois então mostrar-lhe os benefícios. Lentamente vamos construindo uma relação de confiança com essa mulher e ela entende que nós percebemos daquilo que estamos a falar e que vamos procurar hormonas seguras, que vamos dar-lhe um bom acompanhamento e se de facto a mulher precisa, ela vai aceitar a terapia hormonal. Muito obrigada, Pramita. Naturalmente que o cancro, ter cancro da mama é muito diferente de morrer. Temos sobreviventes de mais de 90% hoje em dia e, portanto, o cancro da mama é quase uma doença benigna. Claro que é uma situação difícil, mas seja como for, já houve grandes avanços na medicina relativamente a esta questão. Caros colegas, estamos a fechar o nosso webinar, a chegar ao fim. Agradeço mais uma vez aos nossos oradores e a todos os participantes. Estamos agora muito melhor preparados para corresponder às necessidades das nossas doentes, protegendo a sua segurança. Este webinar vai ficar disponível no sítio na internet da EMAS e muito obrigada por terem participado. Até à próxima.